Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dai-me forças para continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meus amados amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Quero te convidar a pensar comigo um pouquinho nas coisas de Deus, na palavra santa do nosso Deus. Este louvor que eu estava aqui cantando, meus amados, é um louvor bem antigo, mas ele tem uma mensagem muito importante para nós. Aqui o cantor, ele fala: mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Quantas vezes, meus amados irmãos, a gente se coloca na presença de Deus e às vezes não tem palavra, não sei pedir misericórdia, chorar na presença de Deus devido às lutas, devido aos ataques do inimigo, devido às dificuldades, devido às vezes a alguma atitude errada que a gente tomou e vem as consequências. Porque os problemas da nossa vida, meus amados, da vida do cristão, ou é a consequência de alguma atitude errada, ou às vezes é um levante do inimigo contra nós, que Deus permite para provar a nossa fé. Então são os dois motivos que às vezes o cristão ele passa por dificuldade. Então a gente está sempre passando uma luta. Mas não vai permanecer a mesma luta o tempo todo, meus irmãos. Aquela luta que a gente às vezes passa, aquela provação, ela vem e passa. Porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Mas aí vem outra, porque ainda estamos aqui neste corpo de carne, ainda estamos aqui, meus irmãos, sujeitos a todas as dificuldades dessa vida aqui. Mas nós temos que ter esperança. Nós temos que ter esperança que coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas belas, Deus tem preparado para nós. Observem essa tela aqui, meus irmãos. Essa tela, olha que coisa linda essa tela aqui, ó. Eu gosto de coisinha assim, de princesa. Eu acho que toda mulher gosta disso, né? Flores, uma casinha tem ali de boneca, parece a casinha da Barbie, né? Essa tela aqui, eu tirei um print e fiz esse vídeo aqui, assim, no tela verde, eu fiz essa capa aqui. E eu tava olhando para aquilo ali e pensando, meus irmãos, como tem coisas bonitas nessa vida, não é? Como tem coisas atraentes aos nossos olhos para nos encantar nessa vida, meus irmãos. Tem muitas coisas boas, tem muitas coisas bonitas, tem sentimentos bonitos, tem pessoas maravilhosas que a gente conhece. Tem muitas coisas boas nessa vida, meus irmãos, porque foi Deus que fez a vida, foi Deus que criou a humanidade, foi Deus que criou todos os seres vivos, foi Deus que capacitou os seres humanos a fazer casas bonitas, né? Foi Deus que deu inteligência a todo ser humano, meus irmãos, para construir tudo que existe no mundo e no universo. Foi Deus que deu a capacidade ao ser humano. Só que muitas pessoas não reconhecem que tudo que ele tem vem de Deus. Muitas pessoas, meus amados, não sabem agradecer a Deus pela vida, pela inteligência que Deus deu, pelo trabalho que Deus deu.
Muitas pessoas não conseguem reconhecer, meus irmãos, que tudo que ele tem vem de Deus. Tudo de bom que nós temos veio de Deus, e tudo de ruim que acontece com as pessoas veio por consequência do pecado, da desobediência da humanidade, meus amados. Quando nós olhamos para o mundo, bom seria que o mundo fosse só isso aqui que a gente está vendo, ó, flores, colorido e coisas belas, mas não é, infelizmente não é, meus amados irmãos. Infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde tem muita coisa ruim, muita maldade, muita atrocidade, muito pecado, muita imundícia, muitas pessoas malignas, muitas pessoas adorando ao inimigo, adorando a deuses falsos, entristecendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo, pessoas ingratas, pessoas que não obedecem à palavra de Deus, não querem saber da palavra de Deus, blasfemam, debocham, queimam a Bíblia, chutam a Bíblia, fazem coisas horríveis com a santa palavra de Deus, meus amados, para desaforar a Deus. E por conta de todas essas maldades, meus amados, é que vem as coisas ruins sobre as pessoas. Mas aquele que é de Deus, embora nós sejamos ainda pecadores por causa da nossa natureza que foi herdada de Adão e Eva, mas nós temos alguém que nos justifica, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguém que perdoou os nossos pecados e perdoa todos os dias os nossos pecados, porque todos os dias nós devemos pedir, Senhor, perdoa meus pecados. Porque mesmo que às vezes inconsciente nós pecamos devido à nossa natureza, meus irmãos, contaminada, caída, que foi contaminada um dia pelo pecado. Mas quando nós nos arrependemos, nos humilhamos, o Senhor nos perdoa e o Senhor cuida de nós. O Senhor cuida daquele que é seu, meus irmãos. Coisa boa, e nós temos essa certeza no nosso coração. Que nós não estamos aqui à deriva, nós não estamos aqui, meus irmãos, sem ninguém que olhe por nós. Não, nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que olha por nós, um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, meus amados. Coisa boa é ter o nosso coração cheio dessa esperança que vem de Deus. Essa esperança que nós devemos alimentar a cada dia através da palavra de Deus, meus amados, meditando nos seus ensinamentos. Aqueles que têm essa incumbência de Deus de pregar a palavra de Deus devem ter isso em mente. Senhor, me dá na tua palavra o ensinamento correto para que eu possa passar às outras pessoas. Me dá na tua palavra os mistérios, me dá na tua palavra a sabedoria, Senhor, para falar para as outras pessoas, porque é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas Deus usa a nossa boca, a nossa voz, para anunciar essa palavra às pessoas, meus irmãos. E através desta palavra, quando ela encontra um coração aberto, quando ela encontra uma terra fértil, ela entra, ela transforma, ela fortalece, ela anima, ela dá vida, ela traz vida. A palavra de Deus é que traz vida ao coração das pessoas. A palavra de Deus é que traz entendimento, meus irmãos. A palavra de Deus é que gera arrependimento no coração daqueles que estão ainda na escravidão do pecado. A palavra de Deus pode trazer cura, meus irmãos, para o corpo e para a alma daqueles que estão enfermos, meus irmãos. É somente através da palavra de Deus que nós encontramos alívio, que nós encontramos descanso, que nós encontramos a paz verdadeira, meus irmãos, que o mundo não tem para oferecer, mas que em Jesus nós encontramos essa paz. E este louvor que nós cantamos nos fala, meus irmãos, que quando nós choramos, as nossas lágrimas são para regar a nossa fé. Quem sabe você está passando por algum momento muito difícil na tua vida. Quem sabe o médico te deu um diagnóstico triste. Quem sabe você perdeu alguém que você amava, seja de uma forma ou de outra. Mas eu quero te dizer, chora aos pés de Jesus, clama ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta, chora na presença de Deus. Conta para Ele, abre o teu coração para o Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai ter um bálsamo para a tua alma. Eu tenho certeza que Ele vai ter uma resposta, uma solução para o teu problema, uma cura para a enfermidade, ou seja, o que for, meus amados. Confia em Deus, como nós cantamos neste louvor, confia em Deus. A nossa confiança deve estar em Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, continuando aqui falando a respeito da palavra de Deus, eu coloquei essa tela aqui, da irmã missionária Isabel Ferreira. Depois eu vou explicar para vocês por que eu coloquei essa tela, tá?
Irmãos, continuando aqui, nós estamos falando a respeito da palavra de Deus. Toda aquela pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele sabe a importância da gente entender a palavra, da gente pôr em prática a palavra de Deus. E quando a gente tem um encontro com o Senhor Jesus, meus irmãos, a primeira coisa que acontece, a nossa vida ela é transformada. A nossa mentalidade ela é transformada. A forma como a gente pensava antes agora é totalmente diferente. Por quê? Porque a nossa mente, nosso entendimento e a nossa visão espiritual, ela agora é iluminada pela palavra de Deus. Tá? Ela não tem mais aquela cegueira, ela não tem mais aquelas escamas assim, espiritual falando, né? Que fecha os olhos das pessoas, espiritualmente estou falando, para que ela não consiga entender as coisas. Então ela passa a ser uma pessoa diferente. Ela passa a viver agora num nível diferente, meus irmãos. Por causa de quê? Da palavra de Deus. E por causa de que ela creu na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus para transformar a vida dela e para ela usufruir das bênçãos da palavra de Deus. Irmãos, eu sempre procuro ser bem transparente nos vídeos que eu posto aqui no canal, e porque Deus sabe, né? Deus sabe de todas as palavras que saem da minha boca, é aquilo que está no meu coração e é aquilo que o Senhor falou para mim, é aquilo que o Senhor me dirigiu a falar. Então vocês, quem acompanha o meu canal aqui, sabem, meus irmãos, que eu sempre procuro pregar a palavra e ser sincera naquilo que eu falo. Falar daquilo que realmente está lá no meu coração, meus irmãos. Na simplicidade, mas com sinceridade daquilo que o Senhor me dá. E hoje pela manhã eu estava orando, e sempre quando eu me acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, são 3 canais que eu mais escuto, que eu recebo de Deus. Essa irmã aqui, ó, que vocês estão vendo, Isabel Ferreira, e tem mais outros 2 canais que eu também gosto deles e eu escuto a palavra deles. E aí eu tava orando com ela, porque ela ora bastante, essa irmã aqui, ó, oração intercessória, é uma mulher muito corajosa, uma mulher muito de Deus, meus irmãos. E aqui na foto é ela e o esposo dela. E aí, meus amados irmãos, eu tava orando com ela. E eu estava orando e o Senhor inspirou meu coração numa coisa. O Senhor falou algo para mim. O que eu vou te falar agora, meu irmão, é precioso. Tá? E o Senhor falou para mim. E eu comecei a observar na minha vida e vi que realmente é assim. Existem pessoas, meus amados irmãos, que vão olhar aqui os vídeos no meu canal, vão receber da palavra, tá? Vão sentir que foi Deus que falou, mas vão pensar assim, eu não vou me inscrever nesse canal aí. Deixa assim, vou só ouvir quando eu quiser, mas não vou me inscrever. Tanto no meu, quanto no canal da irmã, quanto em outros canais. Existem pessoas, isso é um tipo de pessoa. Existem outras pessoas que vão ver os vídeos, alguns vídeos do meu canal, e vão dizer assim, essa irmã aí, ela não conhece muito da palavra, e meu nível intelectual, espiritual está muito acima do dela. E as pessoas não vão se inscrever neste canal. Existem aquelas pessoas que vão dizer assim, olha, essa irmã, vão pensar assim, essa irmã, ela não é das melhores, existem outros infinitamente pessoas melhores que ela, mas ela está pregando a palavra, ela está fazendo algo para Deus, então eu vou me inscrever no canal. Porque se eu me inscrever, quanto mais vocês sabem, alguns sabem, acredito que a maioria sabe disso que eu vou falar agora. Pode existir alguém que não saiba, mas a maioria sabe. Que o algoritmo funciona assim, quanto mais inscrito no canal, quanto mais visualizações, mais ele entende que aquele conteúdo é importante e mais ele espalha para mais pessoas. Se tiver pouca visualização, se tiver poucos inscritos, é pouco alcance. São poucas as pessoas que são alcançadas. Vocês sabem disso, a maioria sabe, né, meus irmãos? Por isso que todas as pessoas que criam conteúdos para o YouTube, eles pedem às pessoas, se inscrevam neste canal, deixa o like ou deixa o dislike, né? Que é o positivo ou o negativinho ali, também dá engajamento para o canal, tá, meus irmãos? Então todas as pessoas pedem isso. Por quê?
A maioria dos canais são monetizados. Mesmo aqueles que ainda não são monetizados, eles pedem isso. Por quê? Porque vai expandir mais o canal, vai expandir mais a palavra. Mas ainda não está naquilo que Deus me mostrou. Olha o que o Senhor me mostrou. Hoje, quando eu estava orando e meditando na palavra de Deus. O Senhor falou assim para mim, ó. Existem aquelas pessoas que vão ser abençoadas somente porque contribuíram, ajudando ali, ó, se inscrevendo, compartilhando, deixando like, deixando um comentário, no trabalho daquelas pessoas que eu chamei para fazer. Elas vão receber bênçãos, porque elas estão ali contribuindo, torcendo pelo bem do outro. E aí o Senhor falava assim para mim, ó, a lei do retorno. O que a gente faz de bom para os outros, a gente recebe de volta. E o que a gente faz de mal para os outros, a gente também recebe de volta. É a lei do retorno. A Bíblia fala, meus amados irmãos, tem um versículo que fala na Bíblia que a gente vai colher aquilo que a gente planta. Então, isso é uma coisa que eu sempre fazia, mesmo antes do Senhor me mostrar isso, meus irmãos. Eu sempre, quando eu olhava um canal, às vezes canal pequeno, às vezes canal grande, não importa. Pequeno que eu digo em número de inscritos, tá? Grande que eu digo também em número de inscritos. Eu olhava e via, digo, esta mulher, este homem está pregando a palavra de Deus. Eu vou ajudar. Eu vou me inscrever, eu vou compartilhar, eu vou dar like, eu vou comentar, eu vou ajudar a expandir esse canal. Não importa se ele já é grande, vai expandir mais. Né? É aquela história de grão em grão, a galinhazinha enche o bico, não é assim? De pouquinho em pouquinho, é que a pessoa começa a chegar no grande. E aí, meus amados, eu sempre tive isso comigo. E hoje o Senhor me disse que toda pessoa que age assim como eu, que quer ver o crescimento dos outros, que abençoa os outros, ela também recebe parte dessa bênção. E eu comecei a analisar minha vida, meus irmãos, desde que eu criei este canal aqui, que foi o Senhor que me deu tudo, meus irmãos. Como Deus tem abençoado a minha vida. Coisas que eu não tinha nem ideia, que eu jamais imaginava, que eu não tinha nem esperança, o Senhor fez por mim. Me abençoando, meus irmãos. E aí eu comecei a pensar, primeiro foi por causa de ter obedecido a Deus, e segundo também porque eu tenho um coração assim, generoso para abençoar as outras pessoas, para reconhecer quando Deus está usando alguém, para ajudar as pessoas. Às vezes é uma pessoa que bem simplesinha, quantos canais eu vejo aqui de irmãzinhas simples, senhorinhas assim mais idosas, meus irmãos, que estão ali pregando a palavra com toda simplicidade, sem nenhum conhecimento de teologia, mas elas estão ali com o coração disposto a fazer algo pela obra de Deus. E eu ajudo, eu vou lá e me inscrevo no canalzinho da irmã para ajudar. Então o que é isso, meus irmãos? É o que está no meu coração. Ninguém pode dar aquilo que não tem, meus irmãos. Mas se você tiver um coração generoso para ajudar as pessoas, tenha certeza que Deus também vai te ajudar. E o Senhor ministrava isso no meu coração hoje. Das bênçãos que eu recebi de Deus, meus irmãos, desde que comecei a gravar vídeo para esse canal. Meu canal não é monetizado, eu não tenho número suficiente de inscritos para monetizar. Mas Deus cuida de mim em tudo. E Deus cuida dos seus em tudo, meus irmãos. Tá? Então agora, olha, aqui tem, ó, para quem não sabe, a maioria sabe, mas para quem não sabe, se porventura tem alguém que não sabe, ó, aqui, ó, diz assim, inscrever-se, ó. Clica aqui neste canal, aqui. Clica aqui, ó, só clica, dá um toquezinho, inscrever-se, e aí ele vai aparecer assim, ó. Clicou, ele vai aparecer assim, ó, inscrito. Simples assim, meus irmãos. Apenas um clique. Para quem vai se inscrever no canal, não custa nada. Não custa um centavo, meus irmãos. E a pessoa está ajudando alguém que tem coração desejoso de pregar a palavra, de ensinar a palavra, de trazer bons conselhos, de trazer bons ensinamentos para as pessoas, para quem ainda não sabe. E com certeza, meus irmãos, quando a gente abençoa alguém, a gente é abençoado por Deus. Isso eu sou prova viva, tá? Então eu indico para vocês este canal dessa irmã aqui, é uma bênção, tá? Tem outras indicações de outros canais que eu fiz alguns vídeos anteriores no meu canal. E peço para vocês que se inscrevam no meu canal. Para ti não vai custar nada. E para mim vai ser bênção de Deus, tá bom? Deus te abençoe e beijo no coração. Irmãos, tudo que eu falo aqui, meus irmãos, tem a inspiração do Espírito Santo, tem a comprovação bíblica, certo? Porque aquilo que Deus fala conosco é de acordo com a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra, tá bom?
Existem algumas pessoas, meus irmãos, que vão dizer que tiveram uma experiência com Deus além do que está escrito na Bíblia. Eu não julgo essas pessoas de maneira nenhuma, nem digo que é o que não é, tá bom? Cada um sabe de si, cada um vai responder por si. Mas aquilo que tem a comprovação bíblica, nós temos a certeza. Ó, Deus falou, Deus assinou embaixo e pronto. Deus responsabiliza por aquilo que ele falou, certo? Então, vocês viram ali nos vídeos que eu fiz, o comentário que eu fiz. Agora eu quero ler a palavra. Deus confirmando na palavra aquilo que ele falou no meu coração hoje pela manhã, tá bom? E depois eu botei essa tela aqui, vou explicar para vocês por que eu botei essa tela aqui. Essa tela aqui é do meu canal, ó. É a descrição do meu canal, lá em cima tá a descrição. Eu vou explicar depois. Primeiro eu vou ler a palavra, tá bom? Porque a palavra é que nos dá a autorização de Deus naquilo que a gente vai falar. Então eu vou ler. Lá em Gálatas 6, ó, 6, a partir do versículo 6. Vamos ler alguns versículos, eu quero que vocês meditem comigo, prestem atenção nesse versículo que diz a palavra de Deus. Então diz assim, a pessoa que está aprendendo o evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando, tá? Então a pessoa está aprendendo e ela tem aquele desejo de repartir tudo que ela aprendeu com as outras pessoas, tá? Agora olha o 7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isto mesmo que colherá. Agora o 8, ó, Gálatas 6, 8. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna, tá? Aí tá falando das pessoas que buscam somente as coisas naturais dessa vida e as pessoas que buscam as coisas espirituais, que produzem a vida eterna, tá bom? Ó, agora vejam 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. O que foi que eu falei ali, meus irmãos? Sobre a gente ajudar os outros, sobre a gente ajudar as pessoas, ter um coração bondoso, ter um coração generoso. A Bíblia diz que nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Olha o que mais a Bíblia diz. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Vocês viram aqui? Vocês viram aqui o versículo da palavra de Deus, meus irmãos, comprovando aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, a respeito da gente ajudar as pessoas? Então, por que às vezes tem pessoas que são tão egoístas, meus irmãos? Por que às vezes tem pessoas que são tão mesquinhas? Elas não dão uma ajudinha para ninguém que quer fazer a obra de Deus. Às vezes nem lhe custa dinheiro. Só lhe custa ter um pouco de boa vontade, generosidade no coração, amor de Deus no coração. Só isso que lhe custa. E mesmo assim a pessoa não quer ajudar ninguém, mas quer ser ajudada por Deus. Então, meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos espirituais. Agora eu quero provar para vocês aqui, mostrar para vocês aqui, a respeito ainda do que eu estava falando, tá? Sobre o meu canal. Aqui, ó, lá em cima, tem a descrição, ó. Olá, tudo bem? Sou Andréia. Meu canal tem a finalidade somente de falar a palavra de meu Salvador para edificar vidas e também a minha. Eu sempre boto também a minha, porque todos os vídeos que eu prego aqui no canal, eu tomo para mim também, tá? Todas as palavras que Deus coloca no meu coração, tomo para mim também, porque não adianta nada, como diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem um versículo na Bíblia que fala, né? Não adianta nada a pessoa falar da palavra, se ela não pôr em prática, ela tá ganhando o mundo e perdendo a sua alma. E eu não quero isso pra mim, tá bom? E depois diz assim, ó. Ali tem, ó, Fonte de Águas Limpas, o nome do meu canal, tá? Ali tem a data que eu me inscrevi no canal, 17 de abril de 2021. Fazem 3 anos, é um canal novo ainda. E aqui tem o número de visualizações, ó. 11.386 visualizações. Ou seja, meus amados, 11.386 pessoas visualizaram o meu canal. E se a gente vê o número de inscritos, é 139 ou 138, por aí. Então, seja, todas essas pessoas rejeitaram. Todas essas pessoas acharam muito difícil se inscrever neste canal. Se todas essas pessoas, meus irmãos, tivessem se inscrito, todas essas pessoas estariam contribuindo para o avanço da palavra de Deus. Aí alguém pode dizer, mas não importa. Quantos estão fazendo a mesma coisa? Sim, meus irmãos, mas quanto mais fizerem a mesma coisa, melhor. Quanto mais fizerem algo de bom, melhor, meus irmãos. Quanto mais pessoas tiverem nesse engajamento de expandir a palavra de Deus, melhor. Mais crescimento para o reino de Deus. Meus irmãos, sabia que às vezes os cristãos são muito mais desunidos do que os ímpios? Às vezes os ímpios,
eles se unem em prol do objetivo que eles têm. Mas o cristão, em vez de se unir com outro cristão para ajudar a expandir o reino, não. Ele coloca ali uma divisão, ele separa. Ele coloca um monte de crítica, um monte de coisa que vai causar divisão, separação. E, meus irmãos, a nossa vitória está na união, meus irmãos. A nossa vitória está em unirmos a nossa força contra o inimigo. A nossa união é que vai fazer a nossa força. E a nossa desunião, meus irmãos, é que traz a derrota. Então, muitas vezes, escute isso que Deus está me dando agora. Muitas vezes o cristão é derrotado, meu irmão. Porque ele não é unido. Porque ele não quer se unir. Porque ele é egoísta. Então, muitas vezes, meus irmãos, sofremos derrota. Por causa de não observarmos o que a Bíblia diz. A nossa união traz a nossa força, né? Então, aquele que está unido, que está em prol do mesmo objetivo, da mesma causa, ele tem muito mais possibilidade de vencer do que aquele que se separa, se divide. Não vou te ajudar, te vira, né? Então, meus irmãos, que a gente possa pensar sobre isso e principalmente refletir no que a palavra diz. O que a palavra diz. Portanto, sempre que pudermos fazer o bem a todos, especialmente os que fazem parte da nossa família da fé, nós temos que fazer. É a Bíblia que fala. Tá bom, meus irmãos? E se a gente quer receber das bênçãos de Deus, o primeiro princípio para receber da bênção de Deus é a obediência à sua palavra. Tá bom? Deus te abençoe, reflita sobre isso, beijo no coração.